Opa, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bem, nesse vídeo eu vou estar falando sobre sons no Love 2D, como pôr efeitos sonoros, música de fundo, etc. Vou falar também sobre alguns comandos relacionados, não todos, claro. Porém, caso você precise, aqui na Wiki do Love é possível encontrar todos eles. Se você quiser dar uma olhada, o link vai estar aí na descrição. Bem, para começar, vou usar essa música de exemplo para tocar de fundo quando abrimos o Love. E para fazer isso, começaremos carregando nosso arquivo de áudio para podermos utilizar ele. E para o arquivo poder ser carregado, ele precisa estar dentro da pasta Love Game. Então, assim como é feito ao carregar uma imagem, vamos criar uma variável e atribuir a ela um comando que carregará nosso arquivo de áudio. O nome da minha variável vai ser music, que significa música para os não fluentes em inglês aí. Vou atribuir a ela o seguinte comando: love.audio.newSource. Aqui no primeiro argumento vou digitar o nome do arquivo de áudio e seu formato. No meu caso, o nome do meu arquivo é esse nome aí. Depois do nome do arquivo, agora digitaremos o formato dele. No meu caso, o formato do meu arquivo é .mp3. Então a gente digita aqui .mp3. E como podemos perceber, tanto o nome quanto o formato estão dentro de aspas duplas. Basicamente, essas aspas estão servindo para delimitar uma string, que nesse caso é o nome do arquivo e o formato dele. Para isso, você pode usar outros meios. Você pode usar as aspas duplas, as aspas simples, ou se desejar, pode até mesmo usar colchetes. Todos eles podem ser usados para delimitar uma string. Sobre os formatos que são aceitos, o Love suporta uma grande variedade deles, como .mp3, .wav, .ogg, entre outros. Ok, o primeiro argumento já foi, agora vamos para o segundo. Esse segundo argumento é o tipo. Temos dois tipos para usar, o static e o stream. Quando eu uso o tipo static, o arquivo é carregado e se mantém na memória independentemente se está sendo usado ou não. Ou seja, se eu atribuir esse tipo a um arquivo de áudio muito grande, por exemplo, quando ele for carregado ele irá consumir uma certa quantidade de memória RAM durante toda a execução do programa. Já o tipo stream faz com que o Love carregue e transmita o áudio apenas quando for necessário. Ou seja, ao contrário do tipo static, o tipo stream não vai manter o arquivo carregado na memória quando ele não estiver sendo usado. Uma boa é usar o tipo stream para arquivos de áudio mais longos, como música de fundo, pois evita o uso desnecessário de memória quando o arquivo não está sendo usado, e usar o tipo static para arquivos de áudio mais curtos, como efeitos sonoros, que além de serem curtos e não consumirem muita memória, eles geralmente são usados frequentemente. Aqui no meu caso eu irei usar o tipo stream, então eu digito aqui stream e fecho os parênteses. Bem, agora que temos a variável que carrega nosso áudio, podemos fazer a música tocar. Para isso, usaremos o comando play. Primeiro digitamos o nome da variável, que é music, dois pontos, play. Abre e fecha parênteses. Salva o arquivo. E agora basta abrir o Love para ver se está funcionando. E como podem ver, nossa música está tocando. Bem, nossa música tem um tempo de 1 minuto e 32 segundos, e como mandamos o Love apenas tocar ela, quando chegar nesse tempo ele vai simplesmente parar de tocá-la. Porém, eu não quero que isso aconteça. Quero que a música toque em loop, e para fazer isso digitaremos um outro comando. Assim como fizemos no comando play, digitaremos o nome da variável, que é music. Depois disso, os dois pontos, e agora o comando, que é set loop. Abre parênteses, digita true e fecha parênteses. Bem, esse argumento true é um valor do tipo boolean e significa verdadeiro. Basicamente, definimos o loop da nossa música para verdadeiro usando esse comando. Agora a música irá tocar em loop sem parar. Bem, vamos usar um outro comando para definir o volume da nossa música agora. Para fazer isso, digitamos o nome da variável de novo, music, dois pontos, set, volume. Abre parênteses, e aqui dentro dos parênteses posso digitar o volume da minha música. O valor padrão é 1. Se eu digitar um valor maior que 1, não vai funcionar. A música vai continuar no seu volume normal. O mesmo acontece caso eu digite um número menor que 0. Então, por padrão, o volume mínimo é 0 e o volume máximo é 1. Você pode alterar isso usando o comando setVolumeLimits, mas também só pode usar nos argumentos valores de 0 a 1. Caso digite um valor diferente disso, irá ocorrer um erro. Voltando aqui para o comando setVolume, vou botar 0.5, que equivale a 50% do volume normal da música. Salvamos o arquivo e agora quando abrimos o Love, a música vai estar tocando com o volume pela metade. Bom, eu quero fazer com que possamos definir o volume da nossa música clicando na tela. Primeiro vou só colocar aqui a função love.update e colocar o comando setVolume dentro dela para que possa dar certo.
Aqui no argumento do comando, vou trocar o valor 0.5 por uma variável chamada volume. Por enquanto o valor dessa variável é nulo, então vou atribuir a essa variável o valor 0.5. Então vou digitar aqui volume igual 0.5 e prontinho. Agora vou digitar aqui uma função, function love.touchReleased, abre parênteses, id x y dx dy pressure, fecha parênteses, e aqui embaixo fecha a função digitando end. Bem, vou fazer um bagulho simples que vai ser assim: quando eu clicar no lado esquerdo, o volume irá diminuir, e quando eu clicar do lado direito da tela, irá aumentar. Para isso, vou criar uma simples condição. Sabendo que o tamanho da minha tela é 640, metade disso é 320. Então, de 320 para baixo é o lado esquerdo, e de 320 para cima é o lado direito da minha tela. Então, vou digitar aqui if x maior que 320, then volume igual volume mais 0.1, else volume igual volume menos 0.1 end. Bem, basicamente essa função love.touchReleased é uma callback function que é acionada quando a tela para de ser tocada. Ela também recebe alguns parâmetros, que são esses aqui: id, x, y dx, dy e pressure. Quando essa função é acionada, ela retorna alguns valores para esses parâmetros. Os parâmetros x e y, por exemplo, recebem os valores da posição do toque. Ou seja, quando eu toco na tela e depois paro de tocá-la, os parâmetros x e y recebem os valores da posição do toque no momento que a tela parou de ser tocada. Nessa condição, eu só estou usando o valor da posição do eixo x. Aqui na condição if x maior que 320, se ela for verdadeira, será executada a instrução que eu dei logo em seguida, que é somar a variável volume com 0.1. Esse else, que significa se não, serve basicamente para darmos outra instrução para essa condição caso ela não seja verdadeira. Dessa forma, se a condição if x maior que 320 for falsa, será executada a instrução que está depois do else, que é subtrair 0.1 da variável volume. Aqui no end, fechamos a condição. Esse simples esquema pode ser chamado de desvio condicional composto, e essa condição pode ser lida assim: se x, que é o valor da posição do toque, for maior que 320, que é o valor do meio da minha tela, então volume é igual a volume mais 0.1. Se não, ou seja, se o x não for maior que 320, volume é igual a volume menos 0.1. Fim da condição. Para ver se está funcionando tudo certinho, vou digitar aqui a function love.draw. Dentro dela, vou digitar o comando love.graphics.print para imprimir o valor da variável volume na tela. Então, vou digitar aqui o comando love.graphics.print, o nome da variável, que é volume, e fecho os parênteses. E pronto. Agora basta abrir o Love e ver se está funcionando. E como podem ver, se eu clico no lado direito da minha tela, o valor da variável volume é somado com 0.1. Agora se eu clico do lado esquerdo, o valor dela é subtraído com 0.1. E não importa o quanto eu aumente esse valor, a altura do som só vai até 1. Não vai adiantar aumentar mais que isso. Ok, agora lembra que nossa música está tocando em loop? Usando esse sisteminha que eu acabei de fazer como base, vou fazer com que ao invés de aumentar e diminuir o volume, quando eu clicar do lado esquerdo, a música irá parar, e quando eu clicar no lado direito da tela, a música irá tocar. Para isso, vou apagar essa parte aqui, volume igual volume mais 0.1, e substituir pelo comando music, play. E esse aqui é o comando que faz a música tocar, que já vimos antes. Agora aqui apagamos essa outra parte e substituímos pelo comando music, stop. Agora esse comando é o que faz a nossa música parar de tocar. Sendo assim, quando abrimos o Love, a música irá tocar, já que digitamos o comando play no início do código. Porém, quando eu clicar do lado esquerdo, a música irá parar. E quando eu clicar no lado direito da tela, ela irá tocar novamente. Ok, vamos ver se está funcionando. Entramos no Love e nossa música está tocando. Agora, quando eu clicar do lado esquerdo, a música irá parar. Quando eu clicar no lado direito da tela, ela começa a tocar novamente. E
como podem perceber, a nossa música começa a tocar do início, e isso acontece porque quando paramos a música usando o comando stop, ela para a música e volta ela ao início. Para a música começar a tocar de onde ela parou, basta usar o comando pause. Então a gente vem aqui e substitui o comando stop pelo comando pause. E depois de salvar o arquivo, é só abrir o Love. Agora, quando eu clicar do lado esquerdo, a música irá parar. E quando eu clicar no lado direito da tela, ela começa a tocar novamente. Só que dessa vez ela começa a tocar de onde ela parou. Ok, agora eu vou fazer o seguinte. Vou carregar e fazer tocar um efeito sonoro toda vez que eu clicar na tela. Já vimos antes como carregar um arquivo de áudio para poder usá-lo. Então vou criar aqui uma variável e o nome dela vai ser sfx. Então eu digito aqui sfx igual love.audio.newSource. Aqui eu digito o nome e o formato do arquivo, que é sfx.mp3. Agora aqui eu digito o tipo, que dessa vez vai ser static. Ok, aqui na função touchReleased, vou apagar toda essa condição aqui e vou apenas escrever o comando play. Então digito aqui o nome da variável sfx, play. Agora, toda vez que eu tocar na tela, o efeito sonoro irá tocar, e como essa função só é acionada quando o toque não está mais ativo na tela, o efeito sonoro irá tocar apenas quando tirar o dedo da tela. Agora a gente vem no Love, ver se está funcionando, e está funcionando. Eu clico na tela e o efeito sonoro toca. E para não ficar muito alto, podemos vir aqui no código e diminuir o volume. Então a gente vem aqui, digita sfx, 7 volume, 0.2. Agora o efeito sonoro vai estar mais baixo. Bem, eu tenho um joguinho bem simples de nave, onde você só consegue controlar a nave de um lado para o outro e atirar. E o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu quero adicionar esse efeito sonoro aos tiros. Então para isso eu criei uma variável que carrega o efeito sonoro. Aí eu fiz com que toda vez que o tiro é disparado, o efeito sonoro toque também. E ficou assim. Como podem perceber, o som de disparo não consegue acompanhar a frequência dos tiros, pois o tempo de duração desse arquivo é um pouco longo. Porém, podemos resolver isso de duas maneiras, que eu vou mostrar logo logo. Bem, o sistema de tiro é executado a partir de um laço de repetição, onde as instruções dentro desse laço são executadas repetidamente enquanto eu estiver clicando nesse quadrado branco. E nessas instruções temos o sistema de tiro, que tem delay de alguns segundos para ser executado. Junto desse sistema temos o comando que toca nosso efeito sonoro, porém nosso efeito sonoro não acompanha a frequência dos tiros. A primeira forma de resolver isso, que na minha opinião é a melhor forma, é usando o comando stop antes de ser executado o comando play. Aí o que acontece? Antes de fazer isso, enquanto eu clicava naquele quadrado branco, o efeito sonoro tocava repetidamente, mas não acompanhava a frequência dos tiros, pois a duração do arquivo é um pouco longa e o Love só vai poder tocar o efeito sonoro novamente quando ele parar de tocar. Então, o comando stop serve justamente para parar de tocar o efeito sonoro que já está sendo tocado, para que o Love possa tocá-lo novamente. Bem, eu espero que não tenha deixado isso muito confuso. Enfim, o resultado ficou assim. Ok, conseguimos resolver o problema do som não acompanhar a frequência dos tiros, mas como eu disse antes, temos duas maneiras de fazer isso, e essa segunda maneira envolve um outro comando chamado setPitch. O que esse comando faz de fato ainda é um mistério para mim, mas baseado nas vozes da minha cabeça, junto de uma pesquisa de 1 minuto super aprofundada no assunto, basicamente esse comando altera a velocidade do áudio, porém não é só isso. Esse comando afeta também a altura do som. Quanto menor a altura, menor é a frequência de onda. E se o som tem baixa frequência, ele vai possuir um tom grave. Agora, quanto maior a altura, maior é a frequência de onda. E se o som possui uma frequência de onda alta, ele vai possuir um tom agudo. Ou seja, esse comando altera a velocidade de reprodução do arquivo, alterando também o tom do som, deixando mais agudo ou mais grave. E esse comando afeta o tempo de duração do arquivo também, deixando o tempo mais curto ou mais longo. Bem, sinceramente não sei se eu tô certo ou se eu tô falando merda. Se você souber o que de fato esse comando faz e ver que tem alguma informação errada, não precisa hesitar em me corrigir nos comentários, pois isso vai me ajudar bastante e talvez pode até mesmo acabar ajudando alguma outra pessoa, quem sabe. Enfim, como eu disse antes, esse comando altera a velocidade de reprodução do arquivo. O tom também é alterado, ficando mais agudo ou mais grave.
E se eu alterar a velocidade desse arquivo, o seu tempo de duração também é afetado, ficando mais longo ou mais curto. E é justamente a duração do arquivo que não deixa o som acompanhar a frequência dos tiros por ser muito longa. Então, se a gente acelerar o áudio usando o comando setPitch, o tempo de duração dele vai ficar mais curto, podendo agora acompanhar a frequência dos tiros. Então vamos digitar aqui sounds.tiro, dois pontos, set pitch. Aqui nos parênteses, o valor padrão que deixa a velocidade e o tom no normal, sem nenhuma modificação, é o valor 1. O valor 1 é o valor padrão. Se eu botar aqui 0.5, por exemplo, a altura vai diminuir, deixando o som mais grave, e a velocidade de reprodução do áudio também ficará mais lenta, e o seu tempo de duração ficará mais longo. Como eu quero deixar isso mais rápido, para que o áudio possa acompanhar a frequência dos tiros, vou deixar isso no 4. Agora a gente entra aqui no Love. Bem, agora quando atiramos, percebemos que o som do disparo acompanha a frequência dos tiros. Isso porque quando eu alterei o valor do pitch para 4, a velocidade de reprodução aumentou e o tempo de duração ficou mais curto, resolvendo o problema. Bem, esse foi o vídeo, espero que eu tenha te ajudado e falou!